Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Negócios. Hoje uma edição especial para a temporada de 2026, um assunto quentíssimo. Tô aqui como sempre com o meu parceiro e sócio, Gustavão. Salve aí. E eu trouxe um cara que é especialista em contabilidade para e-commerce, porque nada melhor do que esse cara para falar de um assunto que nem todo mundo sabe o que tá falando por aí. Esse cara nasceu dentro da contabilidade, principalmente para e-commerce marketplace, e um convidado especial, Rodrigão, meu cara lá da contabilidade, Rodrigo Vitorino, com vocês aí, uma salva de palmas, turma. Fala, Rodrigão, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado pelo convite, né, especial. A gente se reuniu aqui para falar de contabilidade, para falar de negócios, tem muita coisa para fluir. Eu falei que hoje a ideia é a gente cutucar muita coisa ali, que tá no mercado em aberto, muita gente com ansiedade aflorada, um assunto novo. Então, vamos falar bastante de reforma tributária, vamos falar de gerenciamento, de gestão, o que o mercado tem acertado, o que tem errado. Então, tem muita coisa pra gente falar. Boa, boa. É um assunto que muita gente não gostava de falar até então. Até então, né? Mas agora é um assunto que quer todo mundo saber o que vai acontecer, como vai ser. Mas o ponto importante, antes de começar as perguntas aqui, turma, só tá nessa mesa quem realmente tem resultado, quem realmente a gente sabe que vive do mercado. O Rodrigão toca lá a contabilidade da nossa operação. E olha só, ele tirou um desgaste financeiro gigante da nossa operação e nos ajudou a escalar muito, principalmente fortalecendo a importação, fluxo de caixa, fazendo o que precisa ser feito, que não é uma contabilidade convencional. E-commerce, marketplace requer realmente conhecimento e estratégia para o dia a dia, galera. Então, eu vou começar com a pancada, tá, Rodrigão? E aí, tu se vira daí, irmão. Para começar aqui, a reforma tributária vai quebrar muita gente no e-commerce em 2026? Sim ou não? Em 2026 ainda não. Em 2026, vamos dizer que é um período de teste para a Receita Federal, para o governo, entender também como que ela vai implantar a reforma tributária. Nós temos um prazo bem extenso para a reforma tributária, né? Está iniciando agora em 2026, mas essa implantação toda ela vai até 2033. E o porquê de tanta espera, porque essa demora toda de implantação, porque nós estamos falando do Brasil. Então, imagina a complexidade tributária que hoje existe no Brasil e eu trocar um sistema por outro com, assim, a máquina em movimento. Então, é muito difícil. Então, por isso, esse prazo todo de mudança e tudo mais, a cada ano piora um pouco, né? Vai avançando a reforma tributária, mas tem muita coisa que já está sendo dita que não está confirmada. Tem muita ansiedade sendo criada, mas é importante entender o calendário de implantação e qual ação vai ser tomada de cada vez. Isso é importante pra caramba. Exato. Qual que é o papel do empresário do e-commerce em 2026? É focar em gestão, entender os números. A reforma tributária ela vai trazer uma junção entre imposto e dinheiro muito grande. Até então a gente via de uma forma separada, né? Dinheiro, imposto não são a mesma coisa. Podem refletir a mesma coisa, mas não são. E uma vez implantada essa reforma tributária, eles vão corresponder exatamente a mesma coisa. Então, nós temos ainda aquele cenário de muito empresário com problema de fluxo de caixa, com problema de gestão, de entender os números, aquele empresário que ainda está naquele momento de focar em vender, e o restante fica em segundo plano, mas a reforma tributária vai te forçar a abrir o leque e entender outras áreas também, senão você vai tomar pau. Não vai ter, já não tem, né? Já não tem espaço para amador. E com a reforma tributária vai ter menos espaço ainda. Então, em 2026 eu ainda não vejo ninguém quebrando por reforma tributária. Eu vejo muita gente com ansiedade, mas quebrando ainda não. A partir de 2027, o negócio começa a ficar mais estreito. O que muda em 2026? 2027 a gente vai falar sobre ele ainda, mas o que de fato muda no calendário? Porque acho que por segmentos, né, por setores vão ser influenciados pouco a pouco, mas para o segmento nosso, né, para o marketplace, para o e-commerce, o que muda de fato em 2026 ou que talvez fosse para ser mudado em 2026, né? O que está no calendário? Vamos lá, em 2026 é como se fosse um assassino silencioso, cara, porque as grandes mudanças são muito mais processuais dos periféricos da operação principal. Vamos supor que a empresa que está vendendo é a operação principal, mas em 2026 quem vai ter que se moldar é a contabilidade, a forma de que é configurado as suas emissões de nota. Então, para 2026, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar os 2 impostos em alíquota teste para rodar a emissão na sua nota. Então, sua nota ela vai passar a sair com 2 impostos, IBS e CBS, só que numa alíquota teste. Vai mudar no seu bolso? Nada. Só precisa fazer a configuração e vai ser exigido que você tenha isso lá nas suas emissões de nota.
Esse é o início da programação teste da reforma tributária. Entenda que a reforma tributária ela vai se basear muito em inteligência artificial. É a movimentação de dinheiro. Então, o primeiro teste é como que o imposto sai de você, chega no governo, como que é essa movimentação dessa informação até chegar na fonte, na matriz que vai gerenciar tudo isso. Então, 2026 é um ano de teste para quem está programando os sistemas. Então, é muito mais trabalho para a Receita Federal e para a contabilidade do que propriamente para o empresário. Por isso que muita gente pode se dar mal, achando que por ser um assassino silencioso, eu não vou me preocupar com ele agora. Mas é importante se preparar e já entender o que te espera do outro lado para não deixar as coisas serem atropeladas em cima da hora. Então, em 2026, para o empresário, não vai doer no bolso e não vai doer em nenhum processual. Mas quem tiver no periférico, a contabilidade, a Receita Federal já está se movimentando para se adaptar a isso. Legal. Bom, pelo que você falou, Rodrigo, então acho que fica a primeira lição para o vendedor de e-commerce, que é, 2026 é um ano de preparação. Para quem já usa o sistema ERP, vocês devem estar percebendo que já está entrando os campos novos, né, a partir do começo do ano. Então, pelo que eu entendi aqui, o que ele precisa se preocupar ele não é obrigado a emitir esses impostos na nota, mas é um período de preparação para ele conhecer a alíquota, para ele saber como que ele faz em sistema, para ele estar pronto, mas que ainda não vai entrar em vigor financeiramente. 2026 não existe execução financeira desses novos impostos, correto? Correto, não vai ter nenhum sacrifício econômico por enquanto. Nesse começo do ano ainda tá naquela, tipo, você tem que fazer, mas não precisa ser para ontem, mas daqui a pouco vai ser exigido, vai ter que estar na nota. Marketplace já tá, eu acho que desde outubro ali mais ou menos, ele já tá colocando lá informação, aviso de acesse para mudar, nova regra tributária, reforma tributária e tudo mais. Já tá orientando a fazer. Então no começo do ano agora tá mais tranquilo, tá mais sucinto isso, não vai te prejudicar. Mas a partir do momento que eles definirem concreto a linha de corte, se você não fizer, vai começar a ter multa em cima disso. Se vai ser uma multa ágil do tipo, passou um dia da data corte, eu não ajustei ainda, já começo a tomar punições, não sei, Brasil. Ainda não dá pra saber, né? Ainda não. Cara, beleza, tem um ponto que já é realidade, né? Acho que você deve concordar, que vendedores ali, até 300 mil, beleza, até pode acontecer, mas é menos comum. Mas a partir de 300 mil, acho que um dos principais motivos ou do cara quebrar, ou do cara dar muito certo, é a gestão, a estratégia do tributo dele. Porque já entrou no caminho de migrar ou não para o lucro real, fazer uma estratégia um pouco mais avançada, e muita gente não está preparado para isso e não escolhe as pessoas certas para fazer aquilo que talvez ela não precise ser especialista, né? Mas contratar, sim, um especialista. Isso você acha que sobe muito a régua já para 2026, como a gente já vinha vendo várias empresas quebrando sem essa gestão de tributos antes? Agora em 26 a gente vê isso se aflorar mais, ou não? Realmente é algo que segue padrão para nós e 2027 a gente vai começar a sentir essa diferença. Eu vou falar o porquê eu acho que 2026 já é a grande virada de chave. Na vida, nos negócios, tem vários pontos de intersecção ali que se a gente não aproveita, passou, e isso pode prejudicar muito as nossas futuras tomadas de decisões, eles podem contribuir. A gente pode ficar rico ou pobre se souber aproveitar ou não um ponto de intersecção. Então, qual que é a pegada aqui? Muita empresa está no Simples Nacional. Vamos falar diretamente para o público do e-commerce. Tem muita empresa no Simples Nacional. Vamos lá. Por quê? Porque o meu contador disse que era o melhor, ou porque o mercado me disse que era o melhor, mas eu não sei exatamente o porquê. Mas tá lá. Então alguém já construiu a tese lá atrás, óbvio, não olhando o mercado dele exclusivamente, mas alguém já construiu uma tese lá atrás e hoje é o que ele repassa. E a reforma tributária tá aí, estaca zero para todo mundo. É polêmico que eu vou falar agora, mas não existe nenhum especialista em reforma tributária ainda. Porque não começou. Então tem muita gente que estudou a teoria, mas assim, o que está disponível para mim, eu sou contador. O que está disponível para mim é a mesma coisa que está disponível para vocês. Não tem ninguém especialista nisso ainda. Então muita coisa vai se construir. Então dá a possibilidade do empresário ter a mesma vocação, o mesmo ponto de vista que o contador. Então ele não vai mais aceitar que o contador falou que tem que ser assim, ponto e acabou. Porque eles estão estudando ao mesmo momento. Uhum. Então isso é uma grande virada de chave. Uma grande virada de chave para eu ter autonomia na tomada de decisão contábil da minha empresa depois. Eu não vou ter que apoiar isso em cima da tomada de decisão que o contador projetou ou não, ou disse que projetou, né? Cara, mas pro meu você negócio. quer ser uma mudança geral, né? Porque antes
eu vejo, por exemplo, uns 4, 5, ou até mais, né? Mais tempo de e-commerce. Dos empresários, ninguém queria aprofundar no assunto de contabilidade, tributário. Eu não queria conversar com você. Eu queria saber de vender, igual o cara que você comentou anteriormente. Agora já mudou, por exemplo. Se eu boto o Rodrigo para falar num painel do clube com vendedores avançados, é o painel mais disputado. Você frequentemente está em um monte de palestras que anteriormente talvez não estaria. Os assuntos de podcast muitas vezes estão girando em torno da reforma tributária, em torno de estratégia tributária, porque é um assunto quente. Tem dinheiro na mesa, tem preocupação ao mesmo tempo. Então, assim, você está sentindo esse movimento diferente também? Porque agora a galera quer falar sobre isso. A galera quer, tem interesse, se assusta, a galera busca sempre um sinal de conforto, né? Então, muita gente que vem conversar comigo, que eu vou montar o diagnóstico, ele está buscando um conforto, muitas vezes até receita, né, de como fazer, enfim, comparações. E esse momento de abertura para falar de contabilidade está acontecendo. E aí que as coisas começam a dividir, né? Quem é especialista, quem sabe o que está falando e quem não sabe. Tem muito contador que se formou na tese de que eu sei apurar imposto. Só que contabilidade é muito mais do que isso. Eu falo que o critério contabilidade, filosoficamente falando, ele se perdeu. Contabilidade é você interpretar números e tomar decisão em cima disso. Só que hoje contabilidade é só associada ao modelo de negócio, escritório de contabilidade e tudo mais. Então as empresas, elas perderam a possibilidade de ter contabilidade interna. Porque se você falar contabilidade, ela fala assim, não, eu já tenho contador. Mas não é isso. Contabilidade é você olhar os seus números e saber tomar decisão. Tributário é só um dos braços da contabilidade. Contabilidade é muito maior do que o tributário. E as coisas estão voltando. Agora os empresários, eles querem saber de contabilidade na sua essência. Eu quero saber qual que é o melhor fornecedor para eu comprar, como é que eu precifico, como é que eu vou guiar meu fluxo de caixa. Isso é tomada de decisão. Então, contabilidade virou um assunto que todo mundo quer saber. Exatamente o que você falou. Diversas palestras falando sobre contabilidade, não contabilidade para contadores, que isso é o legal. Contabilidade para empresário. É totalmente diferente, né? Então, voltando ao que a gente estava dizendo antes, por que eu acho que 2026 é uma grande virada de chave? Vai capacitar, dar a possibilidade do empresário ele ter autonomia e entender do que se trata ali, de coordenar a informação que ele recebe, se é verdadeiro ou não, porque não está implantado lá atrás, o cara tem experiência, o cara já viu diversas empresas há 50 anos atrás, então eu preciso seguir o que ele está dizendo. Então é uma grande virada de chave, tá? E tem muita empresa que hoje é grande, né, relativamente grande dentro do e-commerce, que para ela a adaptação ela vai ter que ser mais brusca. Então, o cara que está por menor ali, se ele entender isso, ele vai ter uma grande vantagem comercial ali daqui a pouco. Porque, imagina, o grande se estruturar para a reforma tributária é mais difícil do que o pequeno. Processos completamente diferentes. Se você começa a identificar para onde o mercado está indo, você começa a se posicionar estrategicamente. Então, mesmo que seja, eu vou dar um passo para trás e vou me organizar para quando eu tiver que ir para frente, avançar, eu vou avançar 10 passos e vou ver um monte de gente cair ao meu redor porque eu me preparei para isso. Tá? Uma das coisas, na reforma tributária, se você não tiver um especialista contábil dentro da sua empresa, pode ser que você se prejudique muito. E você não vai poder depositar essa grande informação para o contador terceiro. Você precisa ter isso lá dentro. Porque as coisas não vão ser mais D mais 30. Pagamento de imposto hoje é D mais 30 praticamente. Vai ser tudo real time, né? Vai ser D mais 0. No máximo D mais 1. Então as coisas vão acontecer rápido. E assim, por mais próximo que eu me coloque da operação, eu não tô lá. Então você precisa ter esse núcleo lá dentro. Pra você ter o acompanhamento em tempo real. Porque senão você vai trabalhar o mês todo e não vai ver dinheiro. Mas peraí, teve uma vez que eu fiz uma imersão lá contigo, Marcelo, e a gente já tava falando um pouco disso, né? Você falou, cara, você precisa entender dos números, da gestão, mas você precisa passar a entender também da estratégia, da contabilidade, do que a gente tá fazendo por trás. Nesse novo momento, você acredita que o empresário, claro que ele não vai ser o especialista Rodrigo, mas o empresário saber de tudo que está acontecendo, saber da estratégia, estudar sobre a contabilidade vai ser diferencial? E isso que você está falando do especialista é de fato, na prática, literalmente, ter um especialista dentro de casa? Ou como eu tenho você, por exemplo, um braço direito de especialidade para dentro do meu e-commerce? As duas coisas. Ele vai ter que ter alguém dentro da operação, ali no dia a dia, com processos, acompanhamentos que ele vai ter que fazer. Por conta dessa velocidade, né? E ao mesmo tempo, alguém olhando esse mesmo assunto de forma externa.
Aí entra o especialista. Então eu preciso ter um especialista coordenando quem está aqui dentro. Que são tantas funções de trabalho que se eu não olhar para as duas coisas, eu vou me prejudicar. Então agora o empresário já tem, né? Já precisa disso, mas mais do que nunca ele vai ter que ter uma visão panorâmica de muitas coisas. Eu não posso concentrar apenas em uma área da empresa e esquecer tudo o restante. Eu vou contextualizar sobre a reforma tributária para explicar o porquê que vai precisar de um especialista ali dentro. Então, a reforma tributária é o seguinte, nós vamos ir para uma forma de tributação que é o IVA. Só que esse IVA é aplicado em vários outros países, mas no Brasil é diferente. Então, é um IVA adaptado, o IVA dual. Porque em vez de ser um imposto só, nós vamos ser 2. E uma coisa que é muito importante deixar claro, pouca gente fala sobre isso, mas a reforma tributária, nós estamos falando de uma reforma tributária para consumo, não é total. Então, Rodrigo, agora eu vou só ter 2 impostos na minha vida inteira, então só pago esses 2 e acabou? Não. Então, os impostos sobre o consumo, que eram 5, agora vão ser 2. Mas quantos outros impostos nós ainda temos no Brasil? Então, não é que minha vida agora só vai se resumir a 2 impostos, eu vou ter os outros ainda. E a única coisa que vai mudar são os impostos sobre o consumo. PIS, COFINS, ICMS, IPI, é isso que vai mudar. Isso se unifica em 2 ISS impostos. também vai se unificar em 2 O impostos. restante mantém, continua a existir. Então hoje, vamos supor que o vendedor sai de casa, vou colocar um exemplo aqui bem para entender do que se trata. Imagina que sai um vendedor e ele sai carregando, ele é obrigado a carregar 5 mochilas. Cada mochila tem um peso, mas ele é obrigado a carregar aquilo. Só que ele se vira para definir a forma que ele vai carregar aquilo. E essas 5 mochilas atrapalham a operação, mas se ele vai amarrar uma corda e vai levar arrastando, ou se deixa aí, depois eu busco, não interessa. Mas ele tem aqueles 5 pesos para carregar. No IVA, eu vou ter uma bolsa só. E nessa bolsa eu vou ter 2 pesos. Só que esses 2 pesos vai ser equivalente ao peso das 5. Na teoria. Porque na prática, se eu deixei 3 mochilas lá atrás, eu só vou levar 2 hoje, depois eu busco as outras, não é a mesma coisa que agora, nessa única mochila que eu sou obrigado a ter uma cinta, uma trava que eu não consigo sair sem ela. Então o negócio fica mais pesado. Tá? Não é segredo para ninguém que na tributação brasileira era muito complexa. E o que ganhou força para a reforma tributária era a promessa de que ia tornar isso tudo mais fácil de entender. Só que essas foram as primeiras conversas, quando ainda estava no troca de papo. Quando começou a desenhar aquilo ali, viram que não tinha muitas exceções, não ia ficar tão simples assim. Então eu diria que a simplicidade, ela nem teve um efeito tão grande. Ela ainda vai ser complexa com a reforma tributária. Só que a complexidade atual, ela permite que eu faça um desenho da minha carga tributária. Por exemplo, o que o mercado tem hoje? O Hugão opera com 4% de imposto, eu opero com 10% de imposto, o outro fulano opera com 15%. Tá todo mundo no mesmo mercado, mas cada um tem sua estratégia para reduzir seu imposto, cada um tem sua operação, e isso é muito particular de cada um. Nunca vai ter uma receita beabá ali de como vai ser a carga tributária, a não ser no simples, claro. Mas no geral... Quando se fala de regime normal, exato, cada um tá num Cada um cenário. tá num jogo ali. Com a reforma tributária, vai ficar todo mundo igual. Então assim, promessa de tornar mais simples, nem vai ser tão mais simples assim. E só que o peso agora vai ser no peso bruto. A gente tá falando de 26,5 aí de imposto. Então você, nessa uma mochilinha que você vai carregar, ela vai ter o peso de 26,5. A baita de uma mochila. É, baita de uma mochila. Caramba. E agora, imposto e dinheiro, eles vão corresponder à mesma coisa. Tá? Então vai acontecer também um bendito do split payment. Ô, Rodrigo, posso te cortar aqui? À vontade. Porque, enfim, acho que a gente conseguiu ter uma noção mais ou menos do que acontece em 2026. E a reforma tributária, ela existe um plano para a reforma tributária ser implementada, como você bem falou, que vai até 2033. E o split payment é uma coisa que tem muita gente falando sobre o split payment. Muita gente assustada, mas muita gente não sabe nem o que é. Eu queria te perguntar o seguinte. Em primeiro lugar, o que é o split payment? E em segundo lugar, cara, é certo que o split payment vai acontecer? Ou ele ainda pode ser reversível? Porque isso, na minha visão, a nível de fluxo de caixa, quem não se preparar, já quebrou. Porque o imposto, Exato, como você bem falou, ele é D mais 30, mas ele pode não ser pago, ele pode ser renegociado, você pode negociar com o governo, tem evento de parcelamento com incentivo de juros, e tá tudo bem, você continua rodando. Da forma que isso muda pro split
payment muda toda uma forma de pensamento sobre imposto, que é o que você falou de imposto em dinheiro. Então, esclarece isso pra gente, o que é o split payment, que você acha que já ia entrar, e se de fato é uma decisão que é reversível por parte do governo ou não, por gentileza. Mas é bacana compartilhar sobre isso mesmo, cara, porque já tem imersão sensacionalista do split payment, Total. de como vai funcionar, quando vai funcionar. Então, dentro das possibilidades, né, do que está disponível, acho que o que é muito importante. Tem gente que não sabe o que é de fato. O que talvez já tenha no calendário sobre split payment, que acho que é o mais pesado, de fato. Sim. Quem não estiver preparado pode quebrar. Mas o que também pode ser feito, né, dentro da realidade de um vendedor, de um novo vendedor, que às vezes está se situando agora no mercado e precisa lidar com algo mais complexo nesse sentido. Vamos lá. Split payment vai ser a nova forma de arrecadação. Se é reversível, eu acho que sim. Né? Mas tudo que a gente fala sobre reforma tributária sempre vai ter esse gatilho de eu acho. Principalmente quem tá forçando bastante a barra com esse tipo de conteúdo, sempre vai ter. Mas depende de, eu acho que, muita coisa ainda tá no ar. A gente fala que assim, o marketing da Receita Federal tá lá na frente e o operacional tá aqui atrás. Porque eles colocam tanta informação de que vai ser assim, mas o operacional não acompanha, aí começa a estender prazos para várias coisas. Então assim, se é reversível, tudo é, até a própria reforma tributária. Quem garante que lá na metade do prazo fatal deles ali, não fala, opa, vamos por outro caminho. Até porque a gente tá falando de 2026, que vai ser um ano de teste, né? E se esse teste não der certo? Então tem muita coisa que ainda pode ser reversível, que pode ser redesenhado e até tudo mais coisas macros, né, do país para acontecer que podem interferir, né? Exato. Ou até mesmo piorar, né? Pode ser que melhore, pode ser que piore. Tem muita coisa que tá em aberto. Por isso que é tão difícil falar de reforma tributária e porque, de novo, eu mencionei que não existe nenhum especialista em reforma tributária ainda. Que ela não tá concreta. Ela tem um desenho. Faz sentido. Então, o split payment, ele vai ser uma nova forma de arrecadação. Que agora dinheiro e imposto tá entrelaçado total e, teoricamente, não vai mais ter como fugir. Não vai ter como eu postergar um pagamento, porque vai ser sempre no ato. Vou colocar um outro exemplo. Tem um vendedor ali que tem uma barraquinha e nessa barraquinha ele tem um cofre. O cliente dele vai lá, compra, ele coloca o dinheiro no cofre. Só que tem um buraco dentro desse cofre, dentro da gavetinha do cofre, que leva uma parte do dinheiro direto para um robô da Receita Federal. Então o cara foi lá, o cliente dele pagou 10. Só que o quanto ele viu ali tinha 7,50. Cadê o resto? Já foi pago o imposto. Então no ato do pagamento já é recolhido o imposto. Vamos falar de e-commerce? Bom, você vendeu hoje. Você já tem um prazo médio de recebimento ali de uns 10 dias, vamos arredondar. Só que no D+0 já foi pago o imposto. Então você paga o imposto antes mesmo de receber o dinheiro disponível na sua conta. A venda caiu, ela já debitou o imposto. Seu cliente pagou, o imposto já foi recolhido, 26,5. Então imagina o problema de fluxo de caixa que isso vai acontecer. Imagina como vai sobreviver a empresa que não tem prazo com o fornecedor, por exemplo. Que é difícil, né? Porque hoje o imposto é D+30, né? Sim, exato. Pelo Além menos de ser negociável, parcelável. É no mínimo D+20. Vamos colocar a última venda que você fez no mês, no dia 31. Quando que eu vou pagar o imposto sobre essa venda? No dia 20 do mês que vem. Então eu tenho todo ali um ar de flexibilidade para entender como vai ser. Previamente eu já fiz minha precificação, eu já construí uma prévia do como seria essa carga tributária, eu tenho um certo planejamento. O split payment não. Porque no momento em que o cliente me pagou, eu nem tive acesso a esse dinheiro ainda, mas o imposto já foi recolhido. Então eu estou dando prazo para o governo. E assim, a gente começa a amarrar tanta complexidade pro e-commerce, porque e-commerce tem muita devolução. Como que vai acontecer na devolução? Porque o dinheiro já foi debitado. Exato. E essa venda Imagina vai a acontecer complexidade. depois. No Mercado Livre tem 30 dias talvez para devolução do cara. Exato, exatamente. E no que se diz respeito a dinheiro, o cara... isso vai ter tanta complexidade ali na hora do operacional que isso pode acabar com o seu fluxo de caixa. Isso vai atrapalhar muito o seu planejamento tributário. Porque já não vai ser mais aquela coisa fácil de prever. E mesmo que não seja fácil de prever, eu tenho tempo para saber o que eu vou fazer, qual ação eu vou tomar para driblar aquilo que aconteceu. Já não vou ter mais isso. Né? Eu recebi, já foi feito o recolhimento do imposto. 26,5. Esse split payment, essa forma de arrecadação, imagina que vai ser como se fosse uma conta corrente. Então tudo que eu compro, eu vou ter o crédito.
que vai ser depositado nessa conta corrente. Tudo que eu vendo, eu vou ter um débito que vai ser retirado dali. Então, meu saldo de crédito vai ser automático, assim como meu saldo de débito vai ser automático. As duas coisas vão acontecer ali em tempo real. Certo? Só que é um sistema que está em adaptação. Há grandes chances, isso já está até previsto no escopo da reforma tributária, de que esse sistema pode não funcionar. Então, vamos supor que vai ser difícil, beleza, mas eu compreendi. Eu comprei, meu fornecedor emitiu minha nota, foi recolhido o imposto, tá lá meu crédito. Comecei a vender. Começou a descontar esse crédito que eu tinha. Vamos supor que eu tenha 5 fornecedores, mas aí aconteceu alguma coisa que, sei lá, o sisteminha, o robozinho da Receita não entendeu um crédito de algum deles ali. Isso já me prejudicou. Só que eu não estava acompanhando, eu não vi. Então agora eu vou ter que falar para a Receita Federal, falar, opa, você não reconheceu aquele crédito lá. Em quanto tempo ele pode me devolver esse crédito que ele não reconheceu? Em 60 dias. Só que ele recebe em D mais 0. Você vai poder receber em D mais 60. Furou 2 meses de caixa. Exato. Cara. Mas o jogo aí ainda tá no equilíbrio de crédito para débito. Exemplo, eu importo. Então, eu tenho uma cacetada de crédito num container que chega. No exemplo aqui, hipotético. Esse meu crédito tá lá, eu tenho 100 mil de crédito. Então, eu vou vender ao longo do próximo mês e vou debitando aqui do meu crédito. Se a minha estratégia for compensadora entre crédito e débito, eu consigo sair ali bem. Devido às proporções. Mais ou menos por aí? Ou não? Ele vai ser mais complexo do que o balanço de crédito e débito de hoje? Ele vai ser mais complexo porque ele vai envolver pagamento, tá? O cara que ele já está se estruturando para ele fazer importação, vai ficar um sistema mais facilitado para ele compreender. Ele já pagou na Exato. cabeça. É ele que está controlando toda a cadeia. Agora, o cara que depende do importador vender para ele, o crédito de imposto ele vai ser adicionado ao valor do produto. Ele não vai ser mais por dentro, que entra muitas objeções, se foi recolhido ou não foi. Você só vai ter crédito se o fornecedor pagar. Então, você importou um produto lá e vai vender para o seu cliente, vamos falar de uma operação B2B, você vai vender para o seu cliente por 100, mas teve 26,5 de imposto. Então, o cara vai pagar 126,5. É isso que ele vai pagar. Se você não recolheu aqueles 26,5, ou recolheu menos, ou teve alguma questão, ele vai ter menos crédito. Então, vai menos crédito automaticamente lá para a conta corrente dele. Então, o cara que ele compra do importador aqui, ele precisa ficar totalmente interessado em saber se o cara pagou imposto ou não. Senão o primeiro da cadeia pode prejudicar os Pode próximos. prejudicar todos. E vai ter um canal de transparência, a promessa é essa, que você consiga consultar se o seu fornecedor está recolhendo, assim como vão poder consultar se você está recolhendo. Então, a ideia é que tenha ali um painel de transparência. Até para você segregar de quem que você vai comprar. Vamos falar de outra dificuldade do e-commerce. Já que o imposto está associado ao pagamento, e de repente no meu fornecedor, quando eu compro com ele, ele me manda 5 chave Pix, é onde está vindo o crédito. Eu pago para 5 contas diferentes quando eu vou comprar esse produto. Não vai bater, tem que ser de uma só, daquela que emitiu a nota para ser o crédito integral, né? Exato, senão não tomo crédito. Porque o dinheiro vai ser igual à arrecadação. Exato. Dinheiro é igual ao imposto, igual você falou. Exatamente. Então, um dos caminhos, né? Não é o único, né? Mas um dos caminhos pode ser a importação com emissão completa, sem Perfeito. meia nota, por exemplo. O Perfeito. cara importar 100%, bonitinho, redondo, com pagamento na cabeça é melhor. Isso, agora eu vou conectar com o que eu tava falando. Por que 2026 é um ano de mudanças ali desde já? Porque, beleza, a importação ela pode me salvar. Porque aí eu vou ter o acompanhamento melhor, eu vou ter esse fornecimento de crédito e tudo mais, vai estar sob meu controle. De certa forma, você consegue Exato. interferir diretamente. Só que agora eu perdi o prazo com o governo. Eu não tenho mais prazo de pagamento com o governo. É D mais 0. Ele tem prazo comigo, eu não tenho prazo com ele. Certo? Então imagina se eu espero a reforma tributária para começar a importar, para começar a construir relacionamento na China, por exemplo. Porque assim, eu importando já vai ser difícil se eu não tiver crédito lá. Prazo de pagamento com o cara. Porque imagina, eu não tenho prazo com o meu fornecedor, eu não tenho prazo com o governo, só que eu tenho que esperar, depois que eu vendo, eu ainda tenho que esperar mais 10 dias para receber, para sentir o gosto do dinheiro. Como é que fica meu abastecimento de produto, meu fluxo de caixa? Isso interfere tudo. Total. Então, se hoje eu já não começo a construir meu relacionamento para importação, eu vou me prejudicar muito. Por isso que começa hoje. E eu sacando isso, eu posso me posicionar à frente de muita gente que está no mercado. Total, cara. Absurdo. E você pensar, se não for isso, o cara talvez tenha a alternativa de um fornecedor bom, grande do Brasil, que é certeza que vai estar com tudo pago, né?
Por exemplo, o cara pega uma indústria que é muito bem estruturada e que consegue Sim, garantir, se tiver um canal de transparência ainda mais, mas consegue garantir que esse cara paga imposto e ele tem o crédito. Por exemplo, de São Paulo para São Paulo ele vai ter uma entrada legal. exato. Mas vai ter que ser bem criterioso, bem Exatamente. selecionado, né? Não dá para ser o chinês que barganha tudo e vai dar Não B.O. dá. Então, o profissional que vai estar dentro da sua operação, ele vai acompanhar esse pagamento de imposto o tempo todo. Esse pagamento de imposto ao vivo. Ele vai ficar ali na conta, ali observando se entrou o crédito, se está reconhecendo o débito da forma certa. Até Se por as aquilo que você falou devoluções- dele ficar, tipo, olhando se reconheceu, se não reconheceu, tem que solicitar aquela questão que você falou que vai demorar 60 dias pro governo reconhecer e te devolver o dinheiro. Exatamente. A hora que você falou, eu imaginei, pô, vai ter que ter alguém monitorando isso. Vai ter que ter alguém monitorando. Caramba. Exatamente. Por isso que, assim, a complexidade ela vai aumentar. E era complexo de uma forma administrativa. Agora vai ser complexo de uma forma financeira. Porque antes, sendo administrativa, eu tenho tempo porque ainda não movimentou o dinheiro. Eu vou vendo ali a bomba chegando. Quando movimenta dinheiro, aí eu já vou sair louco, alucinado, porque, porra, eu esperava com aquele dinheiro e não vai vir. É tempo real, cara. É tempo real. loucura. Tempo real. Então, por isso que eu vou ter vai ser obrigatório eu ter uma boa base contábil, financeiro, interno. Porque é tempo real. É, realmente não dá pra ser sem, não. Eu tô pensando até aqui o que tem que ser feito. Mas, Rodrigão, tem muita gente que nos assiste também que tá nesse momento da escala e tal. Isso tudo leva muito mais pra realidade do cara do regime normal, lucro real, presumido, etc. Nem sei se o presumido vai existir possibilidades dentro do e-commerce para 2026, depois você fala essa. Ou isso também carrega um pouco pro cara do simples? Isso já tem algo relacionado ou não? Tem, carrega pros dois, na verdade, só que em momentos diferentes de impacto. O cara do lucro real, o cara que tiver no lucro real, quando começar as mudanças mais bruscas ali, ele já vai ter que se adaptar a esse momento, a essa forma de arrecadação e tudo mais. O do Simples Nacional, ele ainda vai continuar no critério do Simples. Então eu vou ter ali meu DAS no dia 20 e tudo mais, só que ele vai ficar com um custo mais caro. Porque o Simples Nacional ele não se aproveita de crédito. Lembra aqueles 26,5 que eu falei que vai agregar no valor? Para ele vai virar custo. Ah, o produto vai ser mais caro para ele, Vai no sair final mais a caro alíquota pra de ele. saída vai ser o mesmo padrão. Porque o fornecedor dele tem que pagar imposto, os 26,5. Isso vai ser repassado. Ou seja, ele vai pagar pelos 26,5, mas não vai poder se aproveitar. Porque o Simples Nacional não toma crédito. Mas isso não vai desencadear um monte de, como já tem, um monte de sonegação em cadeia dos simples nacionais, de vários simples, de vários caras torrando nesse sentido? Porque o simples, Entendi. ainda o cara talvez tenha um pouco mais de flexibilidade, não sei, tô jogando na mesa. Eu acho que o Simples ele vai ser um dos caras que vai morrer, na verdade. Ele vai ter menos flexibilidade. Ainda hoje, tá? Se a gente parar para analisar qual que é a vantagem do Simples, a vantagem do Simples é eu ter menos responsabilidade fiscal. É eu poder concentrar mais a minha operação naquele momento que ela mais precisa. Então o Simples ele me permite olhar para vendas, porque ele é menos burocrático de forma administrativa. Essa é a grande vantagem. E eu tenho até algumas formas de eu me alavancar com o dinheiro do governo. Afinal de contas, tá aí no mercado, muita gente já usou, faz, enfim, em vez de eu pagar o DAS, eu uso esse dinheiro para comprar produto, depois eu volto, parcelo, renegocio e vamos ver o que dá. Tem muita gente que faz isso. Não vai mais acontecer dessa forma. E até os impostos que nós vamos ter no Simples Nacional, a forma de arrecadação deles também vai mudar. Porque hoje, o que forma o DAS? Eu tenho lá ICMS, PIS, COFINS, IPI, tudo. Se esses impostos não vão mais existir, então também não vai ter mais essa forma de arrecadação. Se espera também que aconteça de uma forma em tempo real, mas ainda é muita coisa que vai ter que se adaptar. Por isso que eu falo que o marketing está lá na frente e o operacional está travado. É, ainda. eles divulgam isso, movimenta, né, no macro e a gente ainda não sabe o que vai rolar de fato. Exato. Mas uma coisa você consegue falar, o cara que tem 3, 5, 10 ou 19 simples, igual a gente já viu alguns casos por aí, esse cara tá fudido, basicamente. Tá. Esse cara não sobrevive. Não De sobrevive. 2026 para 27 ele não sobrevive. O mercado vai jogar ele para fora. O do lucro real já vai ser difícil. O presumido, então. Porque imagina o presumido, você com toda a burocracia que o real tem. Já é isso hoje. Toda a burocracia que o lucro real tem. Só que você está aproveitando de forma parcial de impostos, de créditos. Ou seja, você morre. Né? Você vai ser a carga tributária mais pesada com o menor aproveitamento possível. Então você morre. O presumido não vai mais existir. Não faz mais sentido no presumido. É porque, por exemplo, eu tenho uma tese na minha cabeça, né? Não sei se é viagem, mas você vai poder confirmar.
o Mercado Livre, por exemplo, os marketplaces, né? Então ele está à frente ali do vendedor, ele está entre vendedor, entre a receita, então ele está intermediando, de certa forma, o dinheiro e agora o imposto, porque está coligado. E aí ele não vai querer tomar a porrada, ele já começa a passar mais a responsabilidade para o vendedor, que é natural. E se o cara tá fazendo merda no Simples ou tá chegando próximo do limite do Simples, para mim é natural que o Mercado Livre vá travando esse cara, porque não faz sentido ele assumir a bronca por alguém que tá fazendo algo errado por trás. Então o cara já tende a limitar o crescimento dele na raiz do problema, que é estar no Simples e ter vários Simples. Isso faz sentido mesmo ou é só uma teoria da conspiração de que o Mercado Livre vai travar esses caras ou vai assumir o problema mesmo para eles? Porque para mim não faz sentido. Não, faz sentido total. Total sentido, porque agora o Mercado Livre vai se responsabilizar por muita coisa. Inclusive, o Mercado Livre enquanto banco, mercado pago, as instituições financeiras, eles vão assumir um papel bem à frente ali, já que a gente está falando de imposto e dinheiro virar a mesma coisa. Então, instituições financeiras, eles vão ter que segurar o rojão de muita coisa. Então, faz total sentido o Mercado Livre já começar a mapear de uma forma que seja vantajosa para ele. Afinal de contas, nos detalhes a gente encontra algumas coisas que vão ser vantajosas para o Mercado Livre. O fato de que você está vendendo todos os dias, mas lá no final do mês o Mercado Livre vai emitir a nota de serviço para você. Quando que o Mercado Livre pagaria o imposto dele? Na nota fiscal de venda dele, serviço dele. E a dele é a última nota a ser emitida. Ou seja, ele já teve todo o crédito, todo o dinheiro seu que ele usou ali para as movimentações de fluxo de caixa. E no final, só que ele vai ter o split payment dele. Entendeu? Porque a última nota é a dele, a de serviço. E a dele, de alguma forma ou outra, já aconteceram também as devoluções. Exato. Pelo menos parte delas, Sim. né? Assim como você precisa daquela nota para se creditar. Só que aí você já teve todos os débitos antes de ter esse crédito. Então atrapalha o seu fluxo de caixa novamente. Porque imagina, eu vendi, paguei imposto pra caramba. Lá no final ele emite a nota pra mim. Agora que vai entrar o crédito. Só que nesse meio tempo eu precisava de dinheiro pra abastecer meu estoque. Não tinha. O fluxo de caixa foi rompido. Cara, é outra realidade, né? É outra realidade. Complexo demais, cara. Já matamos o Simples. E o presumido? O presumido, ele já morreu, na verdade. Já morreu faz tempo, né? Já morreu. O presumido, ele sempre foi muito restrito a alguns modelos de negócio. Hoje, ele já não faz muito sentido para o e-commerce. Afinal de contas, a empresa do e-commerce que mais tem é despesa. Despesa, custo é o que ela mais tem. E no presumido, você não usa de nada disso para se aproveitar. Então, assim, aquela empresa que ela tem um produto em especial, uma forma de operação especial que faz com que ela tenha uma margem gigante, bom, esse cara faz total sentido ele estar no presumido. Ou com benefícios, enfim, faz sentido. O cara que ele tá jogando o jogo de 90% do e-commerce, que é aquela guerra, aquela competitividade, essa tortura nos preços ali e tudo mais, não faz sentido para ele no presumido. Por que eu vou comparar um presumido com o real? No lucro real, quanto menor minha margem, menor meu imposto. Então ele me dá a possibilidade de eu falar assim, vamos pra guerra, vou diminuir meu preço, vou apertar um pouco minha margem, mas eu vou ganhar escala. E meu imposto vai me acompanhar nisso. O presumido, se ele faz a mesma ação, ele vai ter o mesmo imposto, só que vai ter menos margem. Então qual o sentido? Ele vai competir com o cara do lucro real, ele vai perder. É igual o cara do simples. Chega na hora que limita, ele começa a pensar, tem meus 10%. Melhor não, deixa eu ficar aqui. Ou, às vezes ele troca o produto, troca o fornecedor, porque inviabilizou. Faz sentido, né? É. Então deixa de fazer sentido. Cara, porque assim, um tempo atrás, uns anos atrás, eu já tomei pau no lucro presumido, né? Por falta de informação. E naquela época já não fazia sentido, cara, porque você presume que tem um lucro sobre aquilo e dentro da operação que está escalando, você vai só aumentando e é uma pancada mês. Então, vinha a guia de 80, a guia de 100, a guia de 120, a guia de 130 mês, que aí não tem escolha, né? Ou você paga ou tem que entrar em negociação, já vai para um outro fluxo, né? Tem que ter estômago. Sim. Mas já não fazia sentido. Agora, nesse novo formato, menos ainda, então. Exato. Principalmente pro cara de revenda, né? Acho que Principalmente o pro fluxo cara da comum revenda. de revenda Sim. inviabiliza totalmente o presumido. Exato. Por isso entra naquela questão que eu disse anteriormente ali, que é uma grande oportunidade também do empresário absorver como que vai funcionar essa nova regra tributária e tudo mais, para que ele entenda, compreenda e tome ações em cima disso. Já não vou mais para um presumido porque alguém falou e disse que era bom e o mercado me forçou aí. O Vamos cara já ver tem que tomar um cuidado maior com o presumido quando for falar. Agora eu não posso mais pagar para ver. Eu pagar para ver vai ser muito mais caro. Posso quebrar. Demora um ano para ele retomar isso aí. Exato. Dá para ele migrar no meio do ano. A gente falando aqui sobre crédito bastante também, mas outra coisa que a previsão é morrer é benefício fiscal.
Então, Dos estados? Dos estados. Era uma coisa que eu ia perguntar. Interestadual, na regra única, ele para de ser para alguns um monstro, para outros um benefício. É isso mesmo? Sim. Sim e não. Porque, assim, a reforma tributária, nós vamos ter 2 impostos sobre o consumo. IBS e CBS, né? Imposto sobre bens e serviços, e o outro é contribuição sobre bens e serviços. E cada estado, ele vai ter que definir a sua alíquota dentro do IBS. Então, o Rio de Janeiro vai ser um, São Paulo vai ser outro e a coisa e tal. E a grande proposta é que o imposto seja recolhido onde acontece o consumo. Ou seja, qual que é o maior público que absorve ali e-commerce? São Paulo. São Paulo. Exato. Tem muita empresa que mudou para Minas, mudou para Santa Catarina, Espírito Santo, buscando benefício fiscal. Isso vai morrer. Por quê? Agora o imposto vai ser pago de acordo com onde está sendo o consumo. Né? Um grande diferencial... São 2 gatilhos de compra. Quem consome do e-commerce tem 2 gatilhos de compra. Ou eu vou no mais barato, ou eu vou no que vai me entregar mais rápido. Depende da minha necessidade. Às vezes as 2 coisas se unem. Né? Eu tenho o mais barato e o mais rápido ao mesmo tempo. Preço vai ser igual para todo mundo. Afinal de contas, não importa que você está em Santa Catarina, não importa que você está em Minas Gerais, o imposto que você vai pagar vai ser o de São Paulo. Você está vendendo para cá? Então, quem que vai ganhar? Velocidade. O cara que está em São Paulo. O cara que está em São Paulo. De SP para SP. Exato. O imposto é único. Isso. Todo mundo vai pagar o mesmo imposto, só que o cara que está em São Paulo, de repente, está melhor posicionado. Isso é uma briga nossa ou uma briga do Mercado Livre, já que o interesse dele também de já fazer aquela geolocalização. Talvez os 2. Porque isso vai rolar, né? Vai rolar? Porque tem um consumo geolocalizado de Sim. norte, nordeste e centro-oeste, por exemplo. Uhum. Se eu tiver o estoque geolocalizado no estado, eu consigo emitir do consumo. Sim. Então eu vendi na Bahia e eu tenho estoque na Bahia geolocalizado. Eu emiti dentro do estado de consumo, é isso? Isso. Isso não é viagem, eles vão fazer mesmo acontecer. Vai. Se você tiver um CNPJ lá. Mas aí você vai distribuir filial, etc. Vai fazer uma estratégia. Exato. Então, assim, o consumo. Eu estou em São Paulo, eu vendi para Bahia. Eu pago imposto de acordo com os percentuais da Bahia. Se eu estou em São Paulo, eu vendo para São Paulo de acordo com os de São Paulo. Só que se meu consumo maior é em São Paulo, eu estar aqui, de repente, é estratégia. Porque a logística vai ganhar muito nesse jogo aí. Não adianta eu estar em Santa Catarina buscando um benefício fiscal para o menor preço, já que ele não vai mais acontecer. Não vou ter o menor preço por eu estar em Santa Catarina mais. E até o benefício para importação, a tendência é que ele morra. Porque na importação também vou ter IBS e CBS. Caraca, então deve ter um êxodo das importadoras de Santa Catarina para São Paulo, alguma coisa nesse sentido. Estão prevendo assim, uma grande absorção de mercado em São Paulo. São Paulo sempre teve uma fala, né? Tipo, o benefício fiscal de São Paulo é você estar em São Paulo. Isso vai fazer mais sentido com a reforma tributária. Faz sentido. Você equaliza os demais estados. Exato. Porque Santa Catarina, em questão logística, não faz diferença nenhuma, né? É pior porque depois o cara tem que movimentar lá de baixo para cima. Porque o Sim. consumo maior tá aqui. Não tem benefício mais São Paulo mais rápido. Pô. Exato. Caramba, Exatamente. cara. Ô, Rodrigão, e assim, nesse pouco tempo de papo a gente viu que causa mudança em muitos âmbitos, internos à empresa, externos à empresa. Complexidade de contratação, você precisa de gente nova com novas habilidades dentro da empresa. Complexidade financeira a nível de fluxo de caixa, vai mudar completamente o formato que é feito hoje. Complexidade tributária, afinal, você começa a pagar os impostos de outra maneira também. E muitas das consequências que você falou vão impactar, questões mercadológicas. O Google falou, agora não tem incentivo fiscal, por que as importadoras vão ficar lá em Santa Catarina? Elas podem voltar, né? Podem ou vir para São Paulo. Então, cara, eu vou te fazer uma pergunta que talvez eu já saiba a resposta, mas assim, é muita mudança para pouco tempo, cara. Nós estamos em 2026 e em 2027 algumas questões já passam a valer. Você acha que, de fato, o propósito da reforma tributária vai se cumprir da forma que ele é hoje? Ou você acredita que... pergunta complexa, né? O Brasil suporta isso? Não suporta? Você acha que eles vão voltar atrás? O que você tem ouvido o pessoal falar nesse meio aí dessa aplicação da reforma, cara? O que eu acho é que não suporta. Mas é difícil pagar pra ver. Por quê? Envolve muito mexer no mercado privado com no mercado público. O banco vai ter que assumir uma responsabilidade gigante. Será que o banco está preparado? O banco é privado. Envolve também a forma que a Receita vai conseguir administrar todos esses valores. Será que ela está preparada?
Então, assim, envolve tantas coisas. Eu acho que esse prazo de transição deles é muito apertado. Eu diria que em algum momento isso vai ser postergado, prazos, enfim, vai acontecer. Se vai ser implantado da forma que está desenhado hoje, eu também acho que não. Eu acho que mudanças vão ter que acontecer. Por isso que ele sempre vai dar um passo que primeiro vai lançar um teste, depois vão vir as validações. E fora que, nesse meio tempo, a gente vai viver num cenário multiverso ali. Porque vai rodar a tributação atual e a tributação nova ao mesmo tempo. Então você vai ter que olhar para as duas coisas. Como é que fica? Olhar, comparar, já fazer estratégia para os dois cenários Pros dois. e o que ficar... E assim, e na prática, aplico. valendo, tá? 1, 2, 3, valendo. Porque assim, o ICMS, por exemplo, ele vai ser o último a mexer. Porque ICMS é o imposto com maior arrecadação e tudo É mais. mais pesado. É mais pesado. O PIS e COFINS vão ser os primeiros ali, que nem eu tava conversando antes, vai ser meio que um boi de piranha, né? A gente precisa lançar um para saber se na prática funciona. Quem que vai ser? Vamos fazer com o nosso imposto. Imposto federal, PIS e COFINS vai ser o primeiro, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou estar olhando nota fiscal para me dar crédito, que é o sistema que a gente já conhece, se foi pago ou não esse imposto, não me interessa agora. O que eu preciso é a nota para tomar o crédito. Ao mesmo tempo que eu vou ter que olhar para isso, eu vou ter que olhar para o sistema novo. Então, eu vou ter que olhar para duas formas de tributação ao mesmo tempo. Contabilidade está aguentando isso? Será que ela vai conseguir? Olha o papel da contabilidade, como ele vai ser uma transformação muito grande. A gente está falando bastante do mercado do e-commerce, mas eu vou puxar um pouco para o meu mercado. A contabilidade, o escritório de contabilidade enquanto modelo de negócio, ele se apoiou muito na ideia de apurar imposto e te mandar imposto, e é isso que o contador faz. Então, a maioria dos contadores hoje, eles não sabem fazer fluxo de caixa. Eles não sabem te orientar em como implantar isso. Eles não sabem te orientar em como ler um DRE. Porque eles são especialistas em entregar DAS. E agora não vai ter DAS mais. Exato. Só que agora não é essa dor que você tem mais. Eu não quero mais saber do DAS. Eu quero saber, me orienta aqui como é que eu vou ter que fazer o fluxo de caixa para programação. Se meu caixa tem... se ele aguenta o tranco de como vai ser na reforma tributária, sim ou não. É gestão, pô. É isso. Sabe quando esse cara viu sobre fluxo de caixa? Lá na faculdade, que faz muito tempo. Ele já não lembra mais. Então, o profissional que você vai contratar para ficar dentro da sua empresa não vai ser o contador que já tem um tempo de história. Provavelmente vai ser o cara que acabou de sair da faculdade. Porque ele tá recente, a ideia de fluxo de caixa, a ideia filosófica da contabilidade tá recente. Então, esse cara vai dar um gás muito maior. Entendeu? Cara, que loucura. Tem muito macaco velho de contabilidade que vai ser um menino na reforma tributária. Vai sofrer. Tudo mudou, né? O jogo Tudo mudou, mudou. a regra mudou e agora... O que você achou que você sabia, já não vale mais de nada. Então, o que agora vai importar é como fazer fluxo de caixa, é a tomada de decisão com dinheiro, com negócio de negociações. Tudo isso vai importar muito. Mas o contador se sentou confortável em cima da ideia de eu vou apurar imposto, vou te mandar imposto, que acabou. A apuração vai ser feita pela Receita. Não todos os impostos, claro, mas na maior parte. Cara, recebeu, é recolhido o imposto, o trabalho de gerar guia, de apurar guia, toda aquela questão acaba por ser levado pela tecnologia e... Cara, uma baita de uma revolução no mercado das contabilidades também. Exato. E, assim, eu tô falando de reforma tributária sobre o consumo. De novo, isso não vai refletir totalmente os impostos. Seu imposto de renda continua do mesmo jeito. Inclusive, ele aumentou agora, né? Teve a questão dos 10% e tudo mais. Ele aumentou. Os impostos exclusivos do Estado e exclusivos do município continuam. Porque, assim, ICMS foi absorvido. ISS foi absorvido. Mas ITCMD não foi. Tanto é que muitos estados aumentaram o ITCMD, colocaram novas regras já para se posicionar. Já que eles perderam o poder de controle sobre o ICMS, eu preciso compensar de alguma forma. ITCMD foi lá em cima. Então outros impostos vão ser refletidos. Não vai acabar com ITCMD, não vai acabar com IPTU, IPVA, isso também é imposto. E ainda está no mercado. Imposto de renda, contribuição social, isso continua. Eu posso colocar uma lista gigante de contribuições e impostos que, assim... deixa uma lista de tributária gigante. Mas só vai mexer em 5. De 15. Pô, que papo triste, hein, cara? Que papo triste, né? Deprê. Eu ia vir pra esse lado, porque assim, o fato o cara tem que ter conhecimento, o cara vai ter que ter uma inteligência de mercado dentro, gestão, vai ter que ter uma inteligência de logística, porque já a localização vai pegar, né? Talvez o interestadual vai ser um diferencial. Tem várias coisas aí que o cara vai ter que dominar, porque de fato, senão ele não sobrevive, né? Isso acho que é um fato aqui, a gente concorda. Mas agora o ponto, né? Porque senão parece que a gente tá desvendendo o mercado que a gente trabalha. Porque você também, se não tiver os caras no e-commerce, você também não trabalha, não é? Exatamente. Então, assim,
qual que é o lado na onde o empreendedor que sabe, que se prepara, ele tira o proveito, ele encontra a oportunidade. Afinal, o empreendedor sobrevive das oportunidades, né? Então, se tem uma grande dor do mercado, essa depressão desse assunto da contabilidade até então, aonde que está a oportunidade para o cara que se prepara? O que são boas práticas? Os cuidados que podem levar esse cara a ter um êxito? Porque hoje também tem dificuldade tributária. E a gente encontra caminhos para se bem suceder no mercado. Boa. Qual que vai ser a boa prática? O que pode ser o diferencial competitivo, que nem a gente deu o exemplo da logística, que faz eu, por exemplo, vendedor, que faturo milhões, sair bem na fita? Porque, cara, o mercado não vai acabar. O mercado vai continuar crescendo, o mercado livre investindo, os marketplaces avançando, esse mercado só cresce, só cresce, só cresce. Vai ter que ter gente lá dentro bem sucedido, não é? O que você encontra do lado positivo da moeda que os caras que souberem aproveitar vão ser bem-sucedidos no mercado de e-commerce? Vamos lá, o cara que ele souber entender controle de caixa, ele vai ser bem-sucedido, porque ele vai ter previsão de caixa. Então, aquele cara que está sempre alavancado, ele vai ter muita dificuldade. Mas o cara que ele começa a fazer projeção de caixa, ele vai se dar bem. O cara que ele começa a usufruir de negociações, entender que se eu tiver que sentar na mesa com fulano para tomar um chazinho, para negociar e tudo mais, isso vai me colocar como diferencial, vai ser extremamente importante. Então a negociação ela vai mudar, a precificação ela vai mudar, o entendimento sobre o mercado ele vai mudar. Não vai ter mais aquela guerra absurda do tipo, vamos queimar produto ao máximo e vamos, porque agora isso vai ter um impacto tributário muito grande. Então eu vou ter limites. Então o cara ele vai começar a se capacitar para entender os limites de caixa que ele tem, e isso vai ser um diferencial. Porque, de repente, ele vai forçar os outros a fazer a mesma coisa e vai ganhar mercado. Então, fluxo de caixa, o cara que dominar fluxo de caixa, ele vai ser um diferencial. O cara que dominar as negociações vai ser um diferencial. E isso vai levar o mercado para cima. Tá? É uma coisa que eu vejo que é uma grande possibilidade, porque muita gente não olha para esse tipo de coisa. Mas eu acho que é o que vai mudar a regra do jogo ali para o cara se colocar como um diferencial. Fora que, quem começar a entender marketplace como um meio e começar a encontrar oportunidades futuras, pode ser que ele encontre novas oportunidades de negócio. Por exemplo, com essa bomba toda no e-commerce, pode ser que se desenvolva centros de distribuição em marketplace próprio. Vou colocar um exemplo, tá? Vamos colocar... Estou fazendo propaganda não, mas a Centauro, um grande grupo logístico, né, tem diversos centros de distribuição, varejista forte. O cara que ficou famoso, né, o cara que vai lá na Centauro, encontra uma camisa e fala assim, eu quero pagar o preço do site, vai pagar mais barato. Né, porque ele fala, ó, no site tá 100, aqui tá 150, eu quero pagar o preço do site. Consegue. Qual que é a mágica ali por trás? A Centauro emite a nota lá de Minas Gerais, benefício fiscal, aquela coisa toda, né? Vamos supor que isso pro marketplace. Eu tenho centros de distribuição que o cara também ele consegue ver preços do site e pagar o imposto buscando numa loja física, um ponto de distribuição físico. Então pode ser que eu consiga equalizar minha carga tributária com isso. Para o cara dar a saída do estado devido. Exato, porque é onde está o consumo. Porque isso tá dentro da lei, tá dentro da regra do jogo. Tá dentro da lei. Só que isso, imagina assim, o tamanho da mega operação que isso pode te exigir. Mas é trabalho, são oportunidades de negócio. Tá aí. Muita gente, de um tempo pra cá, começou a perceber que eu não preciso mais ir no Brás para encontrar o produto mais barato. Antes tinha aquele, vamos juntar a família, vamos lá no Brás, precisa comprar umas coisas. Lá a gente vai encontrar o preço mais barato. Depois de um tempo, depois da ascensão do marketplace, isso passou a acontecer de forma online. Eu vou no marketplace para encontrar o preço mais barato. Com toda essa questão da reforma tributária, que eu vou ter um buraco no meu fluxo de caixa, a tendência é que o marketplace suba um pouco o preço. Uhum. Só que ele ainda tem uma trava quanto a isso, porque tem muita gente ignorante que acaba falando assim, mas por que você não vende mais caro então, já que você vai ter imposto? Eu não tenho mais para quem repassar. Eu não posso simplesmente cobrar mais caro, eu tenho que entender também a capacidade de pagamento do brasileiro, que isso não vai aumentar, inclusive. Se ficar fora do mercado, acabou. Então, muita gente vai recorrer ao mercado físico, vai voltar esse método de vamos no físico porque eu quero comprar algo mais barato. Só que o online é um mercado, de repente, mais rápido. E não é todo mundo que tem à disposição um metrô para ir no Brás. Né? Então, isso começa a refletir em vários modelos de negócio que podem acontecer. Se eu levar um centro de São Paulo, a oportunidade de um centro de São Paulo para outros estados e tudo mais,
Então, outros modelos de negócio podem vir em ascensão. De eu ter uma forma exclusiva ali, um brand bem feito, no qual eu tenho online, eu tenho físico, eu tenho geolocalização, eu tenho logística a meu favor, tenho tudo isso. Mas quem se adaptar ao mercado, meio que vai se adaptar de uma forma mar azul, eu vejo. Porque cara, tem coisa aí. O que é dificuldade para uns vai ser oportunidade para outros, vai ter muita coisa que vai dar para usufruir. Mas vai ser um caminho bem difícil. E ao mesmo tempo, se você for pensar, cara, 80%, 90% das pessoas, eu acredito que não vão conseguir se atualizar a tempo, não vão ter uma assessoria boa, te assessorando a tempo. Então, eu acho que muita gente vai ver o ônibus partindo e já vai, entre aspas, Sim, ser tarde demais, né? Correr atrasado, enquanto quem está se preparando, está se atualizando, tá enxergando essas oportunidades, cara, que dá pra se preparar antes, que dá pra identificar a movimentação de mercado. Vamos unir forças pro lado da luz aí, né? O que a gente tem? Você falou fluxo de caixa, acho que gestão, depois o Gustavo pode aprimorar, né? Usar os números e tal, o cara vai ter que ter isso. Acho que não é nem diferencial, né? Isso é obrigação. Sim. Acho que o segundo ponto, muito forte, logística, inteligência de logística, geolocalização. Se o Meli realmente virar isso, por exemplo, de forma fácil no painel, que eles estão falando que é a próxima grande atualização, de poder gerenciar múltiplos estoques em vários estados, é uma grande virada numa nova front, né? Num cenário com a reforma acontecendo de fato. A importação, eu acho que eu vi ali dentro do que você trouxe, né? A negociação no Brasil, que eu acho que tem que acontecer, vai ter que ser algo diferencial, não vai ser a compra do WhatsApp que vai ser o diferencial, vai ser de fato sentar, fazer negócio, relacionamento, longo prazo de pagamento que vai talvez financiar toda essa obra aqui, mas ao mesmo tempo acho que a importação vai ser um grande diferencial para vir o crédito na cabeça, para já coligar com outra estratégia que eu acredito muito para 2026 em diante, a marca. Então trazer a importação com a minha marca própria, que vai ser um diferencial de mercado, afinal, preço por preço, a gente vai ter uma dificuldade muito grande internamente. Então, eu acredito que o compilado dessas coisas bem feitas numa rotina bem estabelecida, pré-estabelecida de gestão, né, de negociação e tal, acho que é isso que vai fazer o cara colocar dinheiro no bolso, porque a grande massa vai ter dificuldade de conciliar tudo isso daqui. Principalmente quem vai dos 500 mil para cima, lucro real e abraço. Eu acho que Exato. Tem jogo aí, cara. Outra oportunidade, o novo fornecedor. O antigo fornecedor, ele vai ter muita dificuldade para se adaptar. Vamos falar do importador. O cara que tem pouco tempo de mercado ali. Exato. Então, Hugão, você tá criando seu relacionamento monstruoso na China e tudo mais. Você consegue acelerar isso porque quando você começa a fazer B2B, usando da sua negociação, para favorecer quem tá comprando aqui não tem estrutura para importar. Olha pra você ver que grande oportunidade, cara. Exato. Então assim, hoje eu já estou praticando, estou negociando, já estou indo na China, já estou fazendo branding na minha marca, para num segundo momento eu ser um B2B forte. Porque muitos importadores que já estão aí no mercado há muito tempo, eles não vão conseguir sobreviver. Porque a metodologia deles é daquele jeito. Os caras atuaram até agora de uma forma completamente diferente, cara. E como é que ele vai se adaptar? Para ele vai ser muito difícil. Então vai vir um novo importador. Oportunidade de B2B para quem até então era B2C lá no Mercado Livre, mas tem uma capacidade, um poder de compra grande na China. E tá se antecipando com isso agora. Exato. Eu acho que isso ajunta dentro das oportunidades. E você entendendo o jogo dos números, imagina que eu tenho prazo com o meu fornecedor na China, eu entendi em que momento que acontecem as arrecadações, eu sei a dificuldade do meu cliente, tanto no prazo de recebimento, abastecimento de estoque e tudo mais. Imagina se eu crio uma esteira sobre isso, entendendo todos os pontos ali, a dificuldade de cada um. Afinal de contas, você vai estar inserido na importação, você vai estar inserido na distribuição, você vai estar inserido também na venda varejista. Você conhece todas as dores. Então imagina se eu adapto um processo, até com prazos, para favorecer o meu cliente no B2B. Não, já é uma outra pegada. É o que a gente está fazendo lá, no movimento que a gente está fazendo da importação. Corta o intermediador, né, de China-Brasil, e a gente vai direto para lá, vamos de novo agora em abril. A negociação é já com a marca própria, então você sabe lá, a gente já está trazendo com a marca própria o produto
tem no mercado, mas a briga é pelo preço, a diferenciação da marca já coloca ele em uma outra prateleira, num outro patamar. Num futuro próximo, se tiver a oportunidade ou a necessidade de B2B, você já está com isso na mão. Exato. E aí já vai ter prazo lá na frente, já vai ter relacionamento, a marca já está consolidada, já está tudo vinculado. Se for o jogo do Marketplace, está tudo blindado. Se for o jogo do B2B, já tem a marca pré-estabelecida, eu dou a regra do jogo. Né? O tabuleiro é meu e aí vocês jogam do jeito que quiser que jogue, não é? Exatamente. Porque vai faltar produto. Sim. Se os importadores grandes... O bom deles é a robustez de caixa, né? Esse é o ponto. Mas, se o cara operava com 15 a 20 CNPJs, com 15 a 20 contas de banco, de repente vai ter que passar a operar num modo completamente diferente, o desafio é gigante, cara. Eles vão sofrer bastante nesse cenário. Principalmente uma empresa que é muito grande também, né, cara? Pra ele mudar e ainda a direção do navio, né, Sim. cara? Tem intermediação Foi o que eu falei, o grande vai sofrer. Tem intermediação das trading, aí o cara importa por trading da China e traz pra cá com outro CNPJ, depois aqui vincula, vai pra Santa Catarina, volta. É uma confusão, né? Então, uma confusão. Vai mudar. Imagina assim, se 1/3 da galera, dos fornecedores, dos importadores que trazem invoice de 10%, se 1/3 morre nessa, 1/3 não consegue, porque tem robustez de caixa e não tem ao mesmo tempo, às vezes você que comprou já tá pagando o fornecedor do cara lá, então tem muito pontos como esse. Cresce fornecimento Brasil também, né? Que é um movimento que já tá acontecendo. China vir produzir no Brasil. Sim. E já ser uma venda dentro do país, né? Tem um fornecedor nosso que, por exemplo, trouxe a operação da China pro Brasil, já tá em São Paulo operando, industrializando, traz só as peças e aqui ela fatura normal como uma empresa do lucro real Brasil. Então é uma tendência também, né? Fortalecer a indústria nacional, se eles estiverem preparados. E China vir para cá também. A indústria já tende a ter um controle um pouco maior, né? De tributo, as grandes, eu digo. Você pega, por exemplo, uma Arquiplast da vida, que é famosa nos marketplaces. Os caras são gigantes, então dificilmente eles estão quebrando muitas regras fiscais ali, tributárias. Se tiver, estão também se preparando para não tomar um tombo gigantesco. Exato. Eles tendem a crescer se o movimento dos importadores caírem, né? Então eu acredito que a negociação Brasil também é uma fortaleza se o cara souber trabalhar. Não, com certeza. Mas assim, vamos supor que 1/3 da galera que importa com 10% declarado do valor da invoice morre. Imagina assim a lacuna de mercado que fica. Nossa. Quem hoje está se fortalecendo, tudo isso, porque trazendo a indústria para cá ou começando a importar, fortalecer esse vínculo China, Brasil, imagina o espaço de mercado que vai ter. Isso também é uma oportunidade muito grande. Sim, pra caramba. Eu acho que é o sarrafo mais alto, né? O sarrafo mais alto vai eliminar muita gente de mercado, igual tem sido do que antes o CPF era viável, do que antes o Simples era viável, foi limpando, subindo o sarrafo e limpando uma galera. O que hoje o lucro real e a marca própria, por exemplo, tá limpando, vai acontecer também na reforma. Sim. Vai limpar uma turma, o sarrafo é para quem se profissionaliza, tem conhecimento, busca, tem contatos bons e aí consegue se resolver, consegue achar a oportunidade. Acho que é isso, né? É isso. A gente tá caminhando. Tá, e outra coisa, cara, a gente tem todo esse desafio e aí a gente vai lá, vende, tributa, seja no novo formato, no antigo formato, tributa, a gente paga a operação, tributa sobre o colaborador, tributa sobre a despesa, sobre a folha, sobrou um dinheirinho. Agora no que sobra, se passar dos 50, tem mais um negocinho ali. Isso é bitributação ou não? Como que vai ser isso para o cara de e-commerce? Passou dos 50 mil, se ferrou ou tem como ele gerenciar isso da melhor forma possível dentro das regras do jogo? Se que isso é possível. Cara, e ainda tem muita gente confundindo reforma tributária com a tributação dos 10%. Já aproveita para esclarecer isso, por favor. Para esclarecer, eu já tinha mencionado isso, mas é importante de novo. Essa reforma tributária, ela é para consumo. PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, tá? Tem uma promessa de uma segunda fase da reforma tributária que é sobre os impostos sobre a renda. Esse eu duvido que aconteça. Porque, seguinte, acabou de fazer uma nova adaptação dentro desse imposto sobre a renda. Sobre justamente os 10%, sobre os grandes rendimentos, né? Distribuição de lucro acima de 50 mil. Já mexeu agora. Qual que é o sentido deles mexerem? Porque, assim, nenhuma reforma tributária, isso é importante esclarecer, nenhuma reforma tributária vai ser feita para reduzir imposto. Porque não pode. Inclusive, isso é constitucional, não pode. Qualquer reforma tributária tem que ser para ser igual ou maior. Porque tem custos relacionados a isso. Então, ele não pode lançar uma reforma tributária para ter menos arrecadação. Mas então, quando acontece redução de imposto, ele não se diz sobre reforma tributária. Se diz sobre alguma emenda, alguma coisa assim. Exato.
sobre algum benefício. Por isso que exige loucura. você explorar o benefício que o seu produto tem, que o seu mercado tem. É você que se vira. Se você não entendeu isso, você vai pagar mais imposto e ninguém nunca vai te questionar. Falar, você tá pagando mais, cara. Isso é uma emenda, por exemplo, o incentivo sobre os produtos gamers para fortalecer esse mercado que houve num tempo atrás. Isso é uma emenda que houve dentro do tributo padrão, mas Isso. não é uma reforma tributária, porque reforma. dentro da lei você não diminui o imposto. Não. Ah, que loucura. Reforma tributária ela não pode ser para diminuir imposto. Imagina Sabia a não. quantidade de custos que envolvem essa reforma tributária. Eles não podem fazer isso para criar um buraco de orçamento. Tem que compensar. Eu tenho ali, de 2026 até 2033, uma série de custos para assumir. E isso vai ter que ser pago por alguém. Eu não posso lançar uma reforma tributária só para ter custo. Que hora que isso volta? Mas é que, em tese, se isso fosse um incentivo à economia e tal, Exato. talvez tivesse um retorno maior. É que aí não tá o papo, né? É lei. Não, é lei. Caraca, não sabia. Não, nunca vai ter a redução. Por isso que a promessa deles não vai diminuir, mas vai tornar mais fácil. Só que a gente já não tá mais vendo essa facilidade também. A forma que foi desenhado, sensacionalista lá atrás, todo mundo falou assim, nossa, pelo menos vai ficar mais tranquilo de entender. Só que depois começou a colocar as exceções, aí o negócio ficou mais estreito. Fora que os impostos que não estavam no contexto dessa reforma tributária, dessa primeira fase, se tornaram mais complexos. ICMD está mais complexo. Imposto de renda está mais complexo. Os outros ficaram mais complexos. Então, aonde está essa facilitação no entendimento? Mas vamos voltar. Primeira fase, imposto sobre o consumo. Segunda fase, promessa sobre a renda. Que aí diz que depois dessa reforma tributária vai vir uma outra sobre a parte da renda e vamos ver o que vai acontecer. Tá? Por hora, já foi decretado essa questão dos 10% sobre a distribuição de lucro que eu tiver acima de 50 mil ou 600 mil no ano. E muita gente se assustou, muita gente sem entender, com erro de interpretação também, porque é o seguinte, tem empresas que realmente distribuem lucros de 50 mil e tá lá mencionado que distribui 50 mil, mas tem muita empresa que não. Quem joga o jogo do lucro real, por exemplo, ele encontra formas para reduzir o lucro da empresa o máximo possível. Para uma ideia de reinvestir na empresa, usando isso como uma despesa de abatimento para minha distribuição de lucro ser o menor possível. Então, Sim, entenda isso já que acontece. é a regra do jogo. Fora que ainda existe, como não mexeu, e a ideia não é mexer por agora, ainda existe muitas formas de eu mandar esse dinheiro, o valor financeiro dessa distribuição de lucro para outros lugares e começar a fazer outras estratégias. Holding e tudo mais. Ainda tem essa jogada. O que eu tô vendo muitos empresários indo para um lado de que eu vou ter holding, uma fortaleza ali com a minha holding para me proteger e também para eu ter menos imposto. Antes a holding era mais vista como uma proteção. Agora ela tá vindo também com uma ideia de redução de carga tributária. Porque se eu não distribuir pro meu nome, eu não vou ter os 10% adicional. E se eu começar a moldar custos e despesas da minha pessoa física na própria holding? É errado? Então, me use como exemplo. Eu, dentro das 4 linhas, faço mais do que 50 mês de divisão de lucro na operação de Mercado Livre. Certo. Existem formas de eu pagar menos imposto dentro das 4 linhas? Tem. Então, o Hugo, ele... Huguinho, Zezinho, você usa o Huguinho. exemplo que você quiser. O Huguinho, Só não ele... menciona o CPF. O Huguinho, o que acontece? Ele precisa, todo mês, de R$2.000 para gastar com o filho dele, em passeios, algumas coisinhas ali e tal. O filho dele é econômico. Ele precisa de R$3.000, sei lá, pra casa dele, ali no sentido de um aluguel ou de um empréstimo sobre a compra da casa dele. E ele precisa de mais uns 3, 4 mil ali de despesa, comida e tudo mais. Então, totalizando isso daí, não fiz conta, mas, sei lá, deu 10, 15 mil. É um pacote de despesas, quer dizer. Eu tenho um pacote de despesa de 10, 15 mil. Tá. Essa é a distribuição do Hugo para a pessoa física dele. Então, saiu lá da holding, 15 mil. E o restante? Ficou na holding. Por que eu preciso levar isso para a pessoa física? Afinal de contas, se eu tiver que entrar em outros negócios, eu vou entrar através da holding. Não faz sentido eu ter uma holding, toda essa fortaleza e ter que fazer negócios diretamente ligando a pessoa física. Vai lá no Shark Tank e pede pro Caíta entrar como pessoa física. Não vai. Então, é nesse sentido. Eu vou mandar pro meu nome como distribuição de lucro o essencial. O restante do dinheiro
vai ficar na holding. Se eu não tiver a distribuição de lucro, então eu não vou ter os 10%. Então, as outras movimentações, exemplo, eu tive de sobra 2, 3 ou 30 mil reais. Eu vou fazer investimentos disso para me dar uma renda depois sobre o capital. Eu consigo fazer isso pela holding e ainda assim manter só o meu pacote simples de despesas mensais para que eu não tribute tanto sobre isso. E que seja, sei lá, no máximo 49.999. Se der pra viver com cinquentinha, vai dar pra escapar. Vai dar para mexer. Senão vai passar pouco e aí talvez um montante maior fique na holding mesmo. Sim. Só que a gente estava conversando no off ali justamente sobre esse assunto. Tem muita gente que ainda não associou o efeito distribuição de lucro com o efeito caixa. O que já aconteceu durante muito tempo? Vamos colocar uma empresa do Simples Nacional. Mais fácil. Essa empresa ela faturou 3 milhões no ano. Só que como o Simples Nacional ele não é obrigado a mandar o DRE para receita, o balanço, então já aconteceu muito do cara falar assim, coloca aí que eu tive um lucro de 1 milhão. Beleza. Então ele coloca lá, menciona uma distribuição de lucro de 1 milhão. Não que ele tinha tirado aquilo em caixa, porque se você for ver lá depois a declaração da pessoa física, ele vai ter 0 na conta bancária e 1 milhão na distribuição de lucro. Cadê o dinheiro? O dinheiro não tá lá, só que tá mencionado já a renda que ele obteve. Então sempre teve essa diferença entre o fato caixa e o fato distribuição de lucro. Diziam sobre coisas diferentes. Então, muitas das vezes, ele deixava esse lucro acumulado na empresa. Não vou distribuir agora, mas está lá acumulado na empresa. Quando eu precisar comprovar uma renda, aí eu faço essa movimentação de falar, distribuiu. Mesmo que o caixa não tenha sido feito. Mas distribuiu. Está declarado. De alguma forma, ele tem uma saída. Exato. Quando eu precisasse. Contabilmente. Contabilmente. Quando eu precisasse usar essa renda na pessoa física, eu faria esse movimento. Tá. Só que agora, para eu fazer esse movimento, eu vou pagar imposto. Se for maior do que 50 mil mês, 600 mil no ano. Então, nesse exemplo que eu usei, 1 milhão, você já ia tomar uma porrada de imposto ali. 10%. Esses 10% também não está muito desenhado, tá? Não está se falando muito em parcela de isenção, que nem numa aposentadoria, que até tanto eu estou isento e o que ultrapassar eu vou ser tributado. Tá meio que em aberto. Se é o valor não se sobre sabe o valor sobre, total. se passou de 601, vai ser sobre o 601 ou vai ser sobre o 1 que passou? Isso não tá claro ainda. Eu achava que era sobre o montante total. Então, é o que se espera também. Considera-se que é uma merda. seja assim. Ou seja, Não, entendi. sendo assim, é 49.999. Ô, Rodrigão, aí uma dúvida. Vamos supor que a gente faça uma distribuição aqui pro nosso personagem Huguinho de 50 mil reais em janeiro. A gente faça esse movimento contábil, já se gera uma guia para pagar ali em janeiro, certo? Sim. Agora, vamos supor que a gente faça um movimento de distribuição de lucro contábil só no final do ano, como eu acredito que a maioria das contabilidades fazem. Aí o pagamento é só lá no final do ano, ou é junto com o imposto de renda pessoa física. Como que fica essa questão para o pessoal entender o fluxo mesmo? Junto com o imposto de renda pessoa física. Aliás, vai ter o efeito caixa antes, né? Porque gerou no final do ano, vai gerar ali a tributação e tudo mais. Mas o acerto é pela declaração de pessoa física. Aí vem a pancada ali. Porque esses 10% é na pessoa física, tá? Então não vai ter um efeito na empresa diretamente, vai ter um efeito na pessoa física. Sim. Depois eu vou precisar aprofundar, né? Porque tanto é que o primeiro efeito caixa que vai ter aí pra ser feito. vai ser em 2027. A grande diferença tu diz porque você tá declarando sobre 26. Exato. Que aí mudou a regra 26. Exato. O efeito caixa vai ser em 2027. O efeito caixa não vai ser agora. Por que muita gente já correu para fazer ata no final do ano e tudo mais? Vamos colocar aquela mesma galera que mantinha o lucro acumulado lá dentro do balanço. Falou, puta, eu preciso tirar isso. Só que eu não posso tirar de uma vez. Nem tem o valor caixa muitas vezes. Então eu coloco uma ata que até 2028 eu vou distribuir isso. Aí eu posso fazer aos poucos, usando, travou na tributação que era atual. Jusesp, enfim, os órgãos ali de registro não deram conta, aí eles postergaram um pouquinho o prazo para janeiro e tudo mais. Só que era isso, eles não conseguiam acompanhar. Muita gente correu para fazer esse registro para fugir dessa tributação, pelo menos no start ali, e jogar essa distribuição até 2028 para fazer aos poucos. Entendi. Tem que aprofundar caso a caso para ver o que cabe na transição de dinheiro para lá e para cá, né? Exato. Porque aí tem
casos com 2 empresas, tem casos que a movimentação é diferente, tem casos que o cara tira mensal e tem casos que o cara tira anual, enfim, tem várias coisas que podem acontecer, né? Diferentes. Exatamente. Mas essa é uma coisa que já está acontecendo. Então, os acontecendo. 10% sobre os 50 a mais já está rolando. A galera tem que estar atenta sobre isso, não é? Quem já faz essa retirada, ou próximo disso, ou na projeção do ano de 2026, já está considerando que em algum momento aconteça, e ainda não sentou com um especialista para falar sobre holding, para falar sobre blindagem patrimonial, alguma coisa nesse sentido, já está perdendo tempo. Inclusive preciso sentar com você e conversar sobre a mim, mas vou acontecer assim que desligar as câmeras, a gente vai começar a conversar sobre isso. Rodrigão, eu queria deixar mais tempo aqui para você, porque os assuntos são complexos, mas a gente tem que deixar um gostinho pro próximo episódio, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E assim, no Clube Março tem mais uma imersão e com certeza o Rodrigão vai estar lá falando com a gente. Mas eu queria, cara, que você desse de fato uma mensagem final para a turma, porque aqui entre nós tem novos empresários, empreendedores, tem gente que já está no Mercado Livre, tem gente que não está, mas quer entrar, tem gente que já está voando. Então, assim, tem uma gama gigante aí de pessoas que acompanham, principalmente focados em fazer mais dinheiro através dos marketplaces, do empreendedorismo. Então, se você puder olhar para aquela câmera ali, que é a sua exclusiva, com o close, manda uma mensagem para essa galera, como que eles devem se preparar, o que eles devem tomar cuidado, fica à vontade para dar aí essa última mensagem para a gente fechar com chave de ouro para a turma. Pode ser? Pode ser, vamos lá. O meu assunto aqui normalmente é para botar medo, né? A gente falou de muitas coisas que deram medo. O pessoal aqui, eu vi os dois sentados aqui se tremendo de medo de muita coisa que eu falei. Mas entendam que esse medo é proposital. Para que você comece a fazer diferente, você entenda isso também como uma oportunidade de você se sobressair no mercado, né? O mercado não vai morrer, isso nunca vai acontecer, a gente vai continuar trabalhando. Mas que você entenda que você vai ter que mudar a sua forma de trabalho. E você vai ter que buscar novas inovações para o modelo de negócio. Você vai ter que se adaptar ao que está vindo. E não precisa esperar a bomba estourar para eu começar a me adaptar. Como é que vive no Chernobyl, depois que estourar a usina? Não. A gente começa agora. Hoje você já precisa entender o que é fluxo de caixa. Hoje você já precisa entender o que é DRE, o que é balanço patrimonial. Hoje você já precisa subir um pouco a régua do técnico. Porque isso foi tirado de você há um bom tempo. Sempre foi dito que você não precisava saber o que é um DRE, porque é coisa da contabilidade. Não é. Hoje você já precisa dominar esses números, para que você não fique para trás. Enquanto a galera já está brigando por entender a capacidade financeira numa reforma tributária, você ainda está batendo cabeça para entender o que é um DRE. Então, hoje já começa a mudança para você. É proposital esse medo todo, tem muita coisa para acontecer, muita coisa que pode ser que não aconteça, mas é importante que você esteja preparado. Você se capacite a todo dia. E aqui no grupo, cara, você vai ter muito desse conteúdo, você vai ser preparado dia após dia, no quesito venda, no quesito gestão, no quesito administração financeira, e isso pode ter certeza. É um medo para todo mundo, inclusive para mim como contador, tô aqui botando medo de todo mundo, mas para mim também é um grande conflito, mas tem muitas saídas e muitas oportunidades. Boa. Gustavão, palavras finais. Rodrigão, obrigado pelo papo aí. Acho que, é um papo muito enriquecedor para todo mundo, para os seus clientes, potenciais clientes, para nossa audiência que está crescendo aí, que cada vez vai vender mais. Então, obrigado pela contribuição, obrigado por ter vindo e fica o gostinho aí pro próximo episódio. Valeu demais, cara. Vamos lá, parte 2. Obrigado, meu irmãozão. Valeu. Papo muito importante, de fato. A galera precisa se preparar, né? Então, vocês que estão acompanhando aí, se liguem, não fiquem para trás. Acho que a mensagem principal que o Rodrigo trouxe, eu venho trazendo nos conteúdos, né, tanto de gestão, estratégicos, sobre o Mercado Livre e outros negócios, é se antecipar. 2026, 2027 é para quem se antecipa, se prepara. E aí, cara, sempre vai ter oportunidade no mercado, né? Então, muito obrigado, meu irmão. Turma, quem assistiu até aqui e ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade, se inscreve no canal se estiver pelo YouTube, Papo de Negócios. 2 vezes por mês, pelo menos, a gente está aqui trazendo papos enriquecedores de negócios, estratégias, alavancas para o teu crescimento também no empreendedorismo, seja no Mercado Livre ou em outros negócios. Mas se tu tiver pelo Spotify, segue a gente aí, porque os próximos episódios você vai ser avisado. É muito bacana que você esteja com a gente. Então eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau.